Maria e João, não, o título não está escrito errado, é Maria e João mesmo. E acredito eu que esse título se deva ao fato de que o filme tem um foco muito grande na Maria. Mas não é só o título que mudou, não. No filme tem muitas coisas diferentes daquela história que a gente já conhece desde criança. Modificações em alguns acontecimentos e coisas novas que foram necessárias para dar uma atmosfera mais sombria à história. A premissa é basicamente a mesma: dois irmãos que se perdem na floresta e encontram a casa de uma bruxa canibal. Quando eu falo assim, nem parece que tem tanta diferença assim pra história original, mas acredite, tem. E a gente começa a falar das diferenças da história original pra essa, começando pelo fato de que o filme é muito mais realista, digamos assim. Não tem aquela história de trilha de migalhas, nem casa feita de doces. O motivo pelo qual eles vão pra floresta é algo super realista. Certas coisas que acontecem com eles na floresta. O motivo pelo qual eles entram na casa da bruxa é muito condizente com a realidade deles ali. Tudo ganha mais, digamos assim, credibilidade, pra que a gente de fato consiga sentir que aquelas coisas realmente poderiam acontecer com eles no mundo. E é isso que mais diferencia essa história de um simples conto de fadas. Como eu disse lá no início, o filme tem um foco muito grande na personagem Maria. Então ele se passa na perspectiva dela. Muitas vezes, inclusive, ela narra o que tá acontecendo ali, o que tá se passando pela cabeça dela. Essa narração da Maria não é algo que me agradou muito, mas pra mim deu pra relevar porque não acontece o filme inteiro. A Maria ganha muito mais espaço no filme porque a história dela não é somente aquela dali junto com o irmão dela. A personagem tem muito mais coisa por trás. Tem toda uma história só dela por trás, que vai sendo contada pra gente ao longo do filme, e essa é uma das principais diferenças da história. E a gente conhece mais a fundo não somente a história da própria Maria, como também da bruxa. E essas coisas somadas conseguem deixar a história muito mais interessante e muito mais sombria, porque você tem muito mais do que só aquilo deles se perdendo na floresta. E por falar na bruxa, a Alice Creed, que é quem interpreta a bruxa, na minha opinião, é o destaque do filme. Por mais que a Sophia Lillis seja a personagem principal, a bruxa que a Alice entregou foi bizarra na medida certa. Gostei muito dela. Trilha sonora e fotografia linda, por sinal, compõem muito bem o clima sombrio, mesmo quando eles ainda nem chegaram na casa da bruxa. Logo pelo trailer, a gente consegue perceber a pegada de A Bruxa que o filme tem, e isso estava me deixando um pouco apreensiva antes de assistir, porque A Bruxa não é exatamente o estilo que eu mais gosto de terror. Ele até puxa pra esse lado sim, até porque ele também é um folk horror, mas ele não chega a ser tão dramático quanto A Bruxa e também não chega nem perto de ser tão bizarro quanto A Bruxa. Mas justamente por achar que ele teria essa pegada e por se tratar de uma versão de terror de um conto desses, eu achei que o filme seria bem mais pesado do que foi. Eu tava realmente esperando mais sangue e mais cenas macabras. E não é exatamente assim. Ele basicamente não tem cenas mais violentas ou mais macabras. Ele demonstra as coisas bizarras que acontecem ali com imagens não tão fortes. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não vê o ato em si. Nesse quesito eu fiquei um pouco decepcionada, porque como eu disse, eu esperava um filme mais pesado, mesmo se tratando de uma história com crianças. Na verdade, justamente por ser uma história que envolve crianças e uma bruxa que come crianças, eu esperava um nível de macabro bem maior. Eu queria falar do final, mas tudo que eu pensei, tudo que passou pela minha cabeça pra falar do final seria dar spoiler. Então eu só quero deixar registrado que eu não curti muito o final. Não foi ruim, mas não atendeu às minhas expectativas. No geral, eu acho que vale a pena assistir. Não é um filme pelo qual eu me apaixonei. Eu esperava mais, mas diferente dessas coisas que foram lançadas até agora, no ano de 2020, esse vale a pena assistir. E o filme já tá no cinema, então se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou. Se você também tava esperando um filme mais macabro, assim como eu, comenta aqui embaixo, vamos dividir as nossas frustrações. E se inscreve aqui no canal, que terror é aqui mesmo, tá no lugar certo se você gosta de terror, tá bom? Beijinhos e até a próxima. E meu batom saiu todo na minha mão. Ótimo.